direção à Avenida São Jorge. O motorista do veículo ficou preso em meio às ferragens e teve inclusive que ser retirado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas. No momento, a gente não tem informações sobre o estado de saúde dele. Para você, inclusive, que nos acompanha pelo canal da CBN Amazônia no YouTube, onde consegue assistir a gente vai colocar algumas imagens sobre esse acidente que aconteceu. Então, um veículo de grande porte que tentou passar então pelo limitador, mas foi barrado. Limitador esse que inclusive foi instalado pela Prefeitura de Manaus do ano passado, justamente para que veículos de grande porte, pesados, uma maior estrutura, não passassem por esta região. Consequentemente, por conta dessa situação, o trânsito ficou então permanentemente parado na Avenida João Valério, Djalma Batista e adjacências ali, inclusive para acesso à própria Constantino Neri. A gente reforça que a colisão aconteceu após a carreta não obedecer então essa sinalização no local e ficar presa na estrutura. Os bombeiros foram acionados para retirar o motorista preso nas ferragens e os militares informaram que usaram um desencarcerador para fazer a remoção da vítima. Ainda no local, os primeiros atendimentos aí de socorros e imobilização foram prestados então a este motorista. Uma equipe inclusive da CEMINF também foi chamada para auxiliar no corte dos ferros que ficaram destruídos com a batida, e os agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana também estão no local pelo menos até o início da tarde de hoje para garantir a fluidez do trânsito, o que se torna bem complicado, porque essa região da João Valério, Djalma Batista, Constantino e São Jorge já é normalmente movimentada, né? Especialmente no meio da semana, com dias úteis, e é quando acontece um acidente como esse, que envolve inclusive um veículo de grande porte, complica tudo. A gente aproveita para pegar essa situação que aconteceu hoje, para conversar com o nosso colunista de mobilidade urbana aqui da CBN, Manuel Paiva, para entender um pouquinho melhor por que esse tipo de acidente acontece aqui em Manaus. Porque, perceba, ouvinte CBN, a gente lembra, no ano passado, no fim do ano passado, a Prefeitura de Manaus instalou esse limitador de passagem justamente para que esses veículos não passassem nesta região. E hoje a gente tem exatamente aquilo, o que está acontecendo, aquilo que a Prefeitura fez, uma ação para que evitasse, não evitou. Manuel Paiva já por aqui com a gente na linha para conversar sobre essa situação, entender esse comportamento, inclusive sobre essas mudanças que a gente tem na mobilidade da região, que aparentemente não tem causado tanto efeito assim. Manuel, estou errada? Boa tarde para você. Que bom falar com você novamente, inclusive. Boa tarde, Nicole. Que bom estar participando com você. Um abraço em você, no Casé. Boa tarde, senhores ouvintes da CBN. Que prazer a gente estar com vocês também, tá? Nicole, isso nos assusta, né? Porque o local é sinalizado? Sim, é sinalizado. Foi colocado uma barreira para que aquelas carretas com altura acima do normal, elas não pudessem ultrapassar essa linha limite que poderia afetar uma tubulação de gás que passa no sentido longitudinal da Constantino Neri, e é um trecho importantíssimo para a fluidez da carga que vem da zona leste no sentido oeste da cidade. Nós ainda temos algumas unidades portuárias ao longo da Ponta Negra, né? Ali naquele trecho perto do Comando Militar da Amazônia, no litoral do Rio Negro. Nós temos uma grande empresa de logística, várias empresas de logísticas, nós temos o acesso a Manacapuru pela ponte Felipe Dal, ou seja, é um movimento muito importante. Esse movimento sempre foi estratégico para a cidade, porque ele está vindo da Estrada do Aleixo, ele está vindo do Distrito Industrial, está atravessando a cidade no sentido exatamente leste-oeste. E aí mostra, Nicole, que existe a tal imprudência translocada desse condutor, né? É uma imprudência porque aquele local, ele, além de ter uma sinalização vertical, ele tem uma sinalização semafórica, elementos piscantes, que está chamando a atenção que ali seja necessário reduzir a velocidade, de não ultrapassar o limite de altura e, consequentemente, esse condutor, que nós não sabemos, Nicole, se ele tem habilitação,
se ele está com o seu exame toxicológico atualizado, né? Uma grande iniciativa. O que mais nós questionamos, Nicole e amigos ouvintes, é que isso é uma carreta não daquele transportador autônomo, é uma carreta de uma empresa de logística que não informa os seus colaboradores um ponto crítico de acidente que existe na cidade, porque esse local, como no seu entorno, tanto pela João Valério como pela Pará, já ocorreram incidentes como esse desde a sua inauguração, né? E isso é lamentável que isso ainda aconteça. A prefeitura já repôs isso várias e várias vezes, dezenas de vezes, né? Essa sinalização, as barreiras que ela coloca para que pudesse consertar. E nós perguntamos, Nicole, a prefeitura tem que divulgar que penalidade está dando para a empresa, que penalidade está dando para o condutor, que provoca um acidente que gera um transtorno fabuloso para a cidade. Um transtorno para quem está no seu carro, para quem está no ônibus, para quem está no transporte individual, para quem está se deslocando para essa zona importante da cidade. Isso é lamentável, isso nos deixa muito triste, porque é um ponto negro de acidente que tem várias vezes está acontecendo o mesmo tipo de ocorrência, Nicole. Agora, Manuel, quando a gente usa, né, para, na verdade, observar o que aconteceu hoje nesta região, a gente pode atribuir esse problema à falta de atenção, então, dos condutores que passam por esse trajeto, ou algum problema no próprio projeto mesmo, com a iniciativa da Prefeitura em instalar esse limitador de altura, especialmente nesta região? O que a gente pode pensar exatamente? São vários fatores? Qual que seria o ponto-chave, então, para que esse acidente acontecesse, por exemplo? Nicole, eu aprendi na escola de engenharia, e tem vários especialistas no mundo que dizem o seguinte: quando ocorre acidentes continuados, repetitivos, da mesma natureza, em um ponto negro de acidente, seja qual for, na zona urbana, na zona rural, na rodovia, tem um grande problema de projeto. Evidentemente que sim, né? Tem um problema de origem de projeto. Por quê? Esse não é a primeira passagem de nível que tem em Manaus. Nós temos, na própria Constantino Nery, com Darcy Vargas, uma obra que foi feita há quase 20 anos, que nunca ocorreu acidentes dessa natureza. Ou seja, pela Darcy Vargas, nunca ocorreu isso, a não ser uma excepcionalidade que passasse um trio elétrico triplicado com 3 andares. Mas, normalmente, né, o veículo de carga, ele mais elevado, com maior volume, ele, na realidade, ele passaria numa altura mínima, segura, necessário para que a fluidez ocorresse. Esse é um ponto, né? Ou seja, esses acidentes estão repetitivos. A prefeitura, ela, com esses limitadores de altura, ela tenta amenizar, chamando a atenção de um condutor que tem um comportamento imprudente. Vamos supor que esse condutor não viu a sinalização, que eu não acredito. Se ele não viu a sinalização, ele está com problema de visão, ele está com problema cognitivo, ele está com problema de que não pode dirigir, ele estava com problema que ele não está com seus sentidos adequados. Por quê? Ali tem sinalização horizontal, vertical, semafórica, chama atenção de uma maneira tal, toda vez que existe um problema ali, tem uma divulgação maciça da imprensa, a imprensa já divulgou isso de uma maneira muito ampla, sabe, sem nenhuma dúvida que ali é um ponto negro de acidente. Tanto no sentido quem vem pela João Valério, que vai no sentido para a Estrada da Ponta Negra, como quem vem da Estrada da Ponta Negra e que pega a Rua Pará para pegar
a Rua Maceió ou a Djalma Batista. Ou seja, esses dois movimentos de entrada e saída, eles são constantes e efetivamente têm causado acidente. Então, nós consideramos que tem sim uma anomalia de projeto, tem sim uma falta de atenção, uma imprudência de certos condutores, e aí eu corresponsabilizo também, sabe, Nicole, também as empresas que não orientam os seus parceiros o que pontos eles podem subir, que alternativa de itinerário eles podem traçar no seu itinerário leste-oeste ou no sentido contrário, para que ele possa evitar isso. Nicole, tem uma máxima. Nós temos, hoje, foi divulgado uma pesquisa que foi feita porque o país holandês, a Holanda, ela é um dos países de melhor e maior segurança viária, né? E eles dão exatamente em torno de 5 motivos para isso. Tem a questão da legislação, tem a questão do processo de formação dos condutores, tem um terceiro problema, o comportamento desses condutores, tem o terceiro ponto, a fiscalização rigorosa, tem outro ponto que é os projetos viários adequados, seguros, que evitam se levar a pontos negros de acidente, e quando ocorre existe a correção. E existe um ponto fundamental, Nicole, que é a corresponsabilidade tanto de quem está operando o sistema viário, quem está dirigindo o veículo, como também da autoridade que está gerenciando essa operação. À medida em que lá se constata de que em determinados acidentes que levam prejuízo à população, que ocorre um óbito, que ocorre um dano material, que ocorre uma sequela irreversível para o condutor, para o pedestre, para o ciclista, para o motorista do ônibus, motorista da carreta, existe uma corresponsabilidade do poder público quando ele não projeta bem, quando ele não corrige os defeitos adequadamente, quando ele diminua o risco que se possa levar, o prejuízo que se possa levar ao comércio, à indústria, aos serviços, numa interdição de uma via como essa. Então, na realidade, essa modernidade de corresponsabilidade é uma coisa que falta na nossa legislação, né? Além do planejamento urbano adequado, além de projetos que evitem acidente, além de todo um cuidado com a segurança viária, com a sua sinalização adequada, com a correção dos projetos, com o constante monitoramento 24 horas de pontos negros de acidente. Já é o momento de que a prefeitura deve ter um monitoramento constante daquele ponto, porque é um ponto negro de acidente e que precisa ser combatido e precisa ser evitado, e que os causadores disso precisam ser colocados à população, que alguém está pagando esse prejuízo. Até agora ninguém divulgou isso, né? Nem a carreta, nem a empresa, nem ninguém. Tá certo? Ou seja, é apenas um dano que ocorre, um transtorno que ocorre para a cidade e fica por isso mesmo. Todo mundo cruza os braços, todo mundo acha isso normal, mas todo mundo se irrita, todo mundo afeta a vida de todo mundo, né? Esse é um ponto de vista que nós defendemos, que esse gerenciamento da qualidade da segurança viária, da qualidade da circulação, da qualidade para que nós possamos levar um bem-estar para quem passa por lá, para quem mora no entorno, para quem trabalha no entorno, para pontos importantes de circulação da cidade de Manaus. Nicole. Ô, Manuel, muito obrigada, viu, pelas inúmeros pontos de vista que você traz para a gente. Não dá para a gente tratar realmente esse acidente como mais uma ocorrência sinistro de trânsito em Manaus. Afinal, a própria estrutura da Avenida João Valério, né, onde foi colocado esse limitador de passagem, ela foi afetada. Então, a prefeitura vai ter que recolocar ou tentar aí traçar outro plano para segurança e melhor fluidez nessa região. Manuel, querido, mais uma vez, obrigada, viu, pelos esclarecimentos. Até a próxima, querido.
Boa tarde, Nicole. Obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos os ouvintes e continue na CBN, que nós estamos sempre atentos na hora e comentando aquilo que mais afeta a população. Boa tarde a todos. Boa tarde, Nicole. Um abraço.